Você foi super abraçado pela família Bolsonaro, então agora a gente quer que você apoie o Flávio Bolsonaro até o último segundo, entendeu? Pessoal, todos nós vimos aí o que aconteceu nesse final de semana de Páscoa, né? Essa discussão entre Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro, né? Mas o porquê disso, né? O que tá acontecendo logo agora na direita, né? Pô, um momento tão crucial que a gente precisa de união, né? E acontecendo essas desavenças aí, né? Isoladas, né? Entre determinadas pessoas. Pô, Nicolas Ferreira hoje, que é uma baita de uma promessa para a direita brasileira, Eduardo Bolsonaro também, filho do presidente Bolsonaro. Então, assim, são dois grandes ícones da direita brasileira, ok, pessoal, discutindo entre si. Mas vamos entender o que aconteceu. A gente tem aqui uma matéria da revista Veja, né? Tem também da revista Globo, da Metrópolis, né? Da UOL, aqui Metrópolis, RZ, todo mundo falando sobre essa discussão, mas vamos entender porque já temos outros personagens tentando apaziguar, né, o que está acontecendo e talvez um mal entendido aí, má interpretação de um lado e de outro, né, a Michelle Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro aí, que são as pessoas mais próximas aí, tanto do Eduardo quanto do Nicolas, pessoal. Mas vamos entender o que está acontecendo entre esses dois, pessoal. Qual que é a notícia, né? Então foi um deboche, né, a reação aí, né, o deboche e a reação do Nicolas em relação à mensagem do Eduardo Bolsonaro. Então, qual que foi o estopim do negócio? A notícia é que a revista, né, aqui no caso que a revista Veja detalha, né, pessoal, Eduardo Bolsonaro não gostou aí nem um pouco, né, da risadinha que o Nicolas deu, né, do KKK, né, um comentário que estava criticando o próprio Nicolas, certo? E aí o Eduardo Bolsonaro ele foi bem direto, né, o risinho de deboche para mim, Nicolas, ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família, né? E aí, pô, eu acho que foi um pouco de exagero. Talvez o Nicolas não tenha dado uma risada ali com má intenção, sabe? Não sei o que o Nicolas estava querendo, né? Será que ele estava querendo provocar ali uma discussão, sabendo que o Eduardo Bolsonaro é ali um personagem mais explosivo, né? Mas aí a gente tem ali, o Eduardo Bolsonaro foi um pouco além, né? Ele disse que os holofotes e a fama fizeram mal ao Nicolas. Será que é isso mesmo? Será que o Nicolas não tem a noção? Eu, na minha opinião, acho o Nicolas um jovem bem sensato, sabe? Não é por nada que ele tá onde ele tá, certo? Então aí ele acusou o deputado mineiro, no caso o Nicolas, de ser uma versão caricata de si mesmo e de estar treinando o algoritmo para dar visibilidade a quem critica a família Bolsonaro, né? Então assim, me dá sua opinião se você acha que é isso mesmo. Eu acho que não, né? Ninguém tem poder sobre o algoritmo do Instagram, ou aqui mesmo, né? Do caso do YouTube. Pô, você vai ali trabalhando sua audiência, né? Você vai ali fazendo o seu conteúdo, né? E dependendo de como as pessoas vão lidando com isso, né? O algoritmo vai trazendo, né? Quem tem mais interesse, né? Então comenta aqui o que você acha dessa reação do Eduardo Bolsonaro, do Nicolas e tudo mais. E aí qual que foi o ponto central, né, pessoal? Então assim, ó, o que realmente está pegando nesse ponto, assim, é que é a questão dessa sucessão, né, do presidente Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro. Então a gente tem vários pontos, a gente já viu que o Flávio Bolsonaro, né, fez ali, trouxe o Nicolas para perto dele, né, pelo menos está tentando trazer ao máximo, né, de pessoas pro lado dele para apoiá-lo, né, a essa candidatura às eleições de 2026, certo? E o Eduardo Bolsonaro cobrou ali publicamente o apoio do Nicolas, a candidatura do Flávio Bolsonaro, à presidência, pessoal. Então pode ser que ele esteja sentindo que o Nicolas está em cima do muro, né? Enquanto, né, ali tá colhendo a fama graças ao bolsonarismo, sabe? É como se, tipo, meu, você é o que é graças ao meu pai. Pensa o Eduardo Bolsonaro, né? Então, assim, eu tô fazendo baseado exatamente no que tá escrito aqui, tá? Gente, de acordo com a revista Veja e aqui as outras, né, os outros portais aqui. Então, o Flávio Bolsonaro, o que ele pensa, né, supostamente o que eu acho que ele pensa, de acordo com o que a gente analisa dos fatos, é que, pô, ele disse que o Nicolas cresceu devido à questão do bolsonarismo, né? E agora ele tá em cima do muro para apoiar o Flávio Bolsonaro, né? Então, ou seja, o Eduardo Bolsonaro acha que o Nicolas devia apoiar o Flávio, assim, sem nem pensar duas vezes. Acho que faz sentido essa questão do Eduardo Bolsonaro, sabe? E o Nicolas, eu não acho que ele não tem essa gratidão pelo Bolsonaro. Eu acho que ele tem sim, mas às vezes não. Mas o Nicolas, ele demonstra uma sensatez, né? E um bom senso muito grande em relação ao cenário político, né? Então ele faz ali os cálculos dele,
né? E aí ele acaba ficando, acho que é por isso que ele acaba ficando em dúvida em relação, pô, Flávio Bolsonaro, ao Tarcísio e tal. Tipo assim, ele não acaba fechando os olhos e indo diretamente para um ponto, né? Ou seja, apoiar o Flávio Bolsonaro, né? Apesar de que no ponto que nós estamos, né, se é que você me entende, eu acho que o Nicolas deveria sim, na minha opinião, ok? Eu acho que o Nicolas deveria apoiar o Flávio Bolsonaro sem pestanejar, mas isso é algo que, né, nós não temos poder, né? O Nicolas tem lá as decisões dele, né? Ele tem o planejamento dele, a estratégia dele, e isso acaba aí gerando discussões para quem, né, no caso pro Eduardo Bolsonaro, que realmente, né, não tenha dúvidas que ele vai apoiar o próprio irmão e o próprio pai, entendeu? E no caso, pelo fato do Bolsonaro ter ali adotado o Nicolas, o Eduardo Bolsonaro cobra essa lealdade, né? Cobra e fala assim, meu, pô, você foi super abraçado pela família Bolsonaro, então agora a gente quer que você apoie o Flávio Bolsonaro até o último segundo, entendeu? E aí o Nicolas, por ter essa personalidade aí de ser, né, uma pessoa que dosa, né, os lados, que olha todos os lados, tá causando toda essa questão, pessoal. Então, assim, qual que é o desfecho, né, que eu disse, pô, tem pessoas agora tentando amenizar, né, fala, pessoal, não vamos brigar agora, pô, estamos chegando nas eleições, pô, o Flávio Bolsonaro tá fazendo um baita de um trabalho, vamos dar uma olhada. Aí o que acontece? O clima acabou ficando tão ruim que o Flávio Bolsonaro teve que virar público, pedir paz, né, veio lá, falou e tudo mais, né, dizendo que o inimigo está do outro lado, não é aqui com a gente, né, na direita, não é aqui do nosso lado, né, então o Flávio Bolsonaro foi lá, falou, né, e até a Michelle Bolsonaro também, como eu disse, entrou na história, postando vídeos de apoio ao Nicolas, né, o que mostra que o racha pode estar dentro da própria família Bolsonaro. Será, né, que esse racha tá ali dentro da própria, entre Eduardo Bolsonaro e Michelle? Então, assim, acho que também não, né, é muita energia em cima, né? A gente sabe, né, que, pô, o Bolsonaro tá, né, naquela questão da domiciliar, né, com os olhos todos voltados ali para a família Bolsonaro, né, os olhos todos voltados para as eleições de 2026, para essa questão do Flávio, todo mundo muito assustado com as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, tudo que está sendo descoberto, né, na verdade tudo que está vindo à tona, né, muita coisa, né, então acho que isso acalora os ânimos, pessoal. E aí qual que é a pergunta que fica? E comenta aqui embaixo se você acha, né, que essa reação do Nicolas, a reação do Eduardo faz sentido ou que, pô, eles devem assim amenizar e tratar isso internamente entre eles, não através de postagem para todo o público ver, né, e resolver isso internamente. Comenta aqui se você acha que eu acho que sim, pô, porque, pô, a direita tem que manter uma imagem, certo, de firmeza ali, justamente agora no momento que delicado, sensível, né, nesse contexto agora que nós estamos vendo político brasileiro, pessoal. Se agora a pergunta que fica é, se as maiores lideranças da direita começam a bater boca por causa, né, de likes, de risadinhas, né, de provocaçãozinha aqui e ali, quem é que ganha com isso? Responde pra mim. Quem que vai ganhar com isso? Qual lado que vai ganhar com isso, né? Aí o pessoal do lado de lá ficar assistindo, né, de camarote, né, super curtindo, né, vendo ali essa briga toda aqui do lado, e aí? Pô, isso não vai fazer bem pra nós, né? Então, pô, será que o Nicolas vai ceder, né, essa pressão, vai continuar seguindo seu próprio caminho, suas próprias ideias, né, ele mantendo ali a sua personalidade forte, alegando que tem um Brasil pra salvar, né, e que não tem tempo pra picuinhas, que foi ali o que ele disse, né? Então, assim, ou será que o Nicolas vai decidir ali, pô, não, de fato, deixa eu mostrar que agora é minha gratidão e apoiar 100% o Flávio Bolsonaro, certo? Acho que isso é um caminho, também não é um caminho ruim, é um caminho super razoável, um caminho, pô, super bom. Acho que a gente não precisa desperdiçar a nossa energia com brigas e questionamentos, né, em relação a quem decidiu, né, essa posição do Flávio Bolsonaro hoje, e ainda mais vendo, né, tudo que nós temos nas pesquisas aí, né, o que as pesquisas estão dizendo, pessoal. Então a conclusão que fica, pessoal, é realmente que, pô, a direita tá vivendo uma pressão muito grande, tá num momento sensível, né, toda a união que existe hoje na direita foi, né, muitas delas foram criadas lá em 2018, né, e 2026, né, então assim, aí 2022, né, e parece que agora, por questão de vaidade, né, e tudo mais, agora em 2026 elas estejam sendo um pouco testadas, pessoal. Mas assim, eu acho que a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro devem fazer um trabalho ali intenso com o Nicolas, com o Eduardo Bolsonaro, para amenizar e eles pararem ali de se cutucar, porque os dois fazem parte do mesmo lado, né? Então assim, pô,
vamos parar com isso, né? Não precisa ter essas discussões, né? Pô, deixa a discussão para outro lado, né? Aqui no caso do lado da direita brasileira, eu acho que o importante é ter a união, né? Do mesmo jeito que do lado deles eles também prezam, né? Do outro lado, por exemplo, da esquerda, eles prezam pela união, né? Eles têm ali um líder forte que está atuando, né? No caso, hoje é o líder que está presidindo, né? Eles prezam por essa união, eles são, né, muito ali aficionados nessa questão, né? Na ideologia deles. Eu acho que a direita também tem todo o direito de ter isso, né? Então temos que nos unir, né? E às vezes ser muito racional, né? Em determinados pontos, no contexto do Nicolas, acho que às vezes não faz muito sentido. Você sempre tem que ser racional. Mas, pô, no momento que a gente tá, né? Da linhagem não. No momento que a gente tá e com o histórico, considerando o histórico que o Nicolas tem com o Bolsonaro, eu acho que nesse ponto ele deveria, né, seguir ali por um caminho mais tendendo a apoiar, né, a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas eu não sei, o Nicolas tem os motivos dele, né, o Flávio Bolsonaro sabe disso, né, o Nicolas conversou com o Flávio Bolsonaro, então ali eles têm os motivos deles, às vezes às vezes não. No caso, o Nicolas, por não estar 100% apoiando o Flávio de olhos fechados, às vezes o Nicolas não concorda com algumas coisas que aconteceram, ou com algumas ideias que o Flávio Bolsonaro tem, ou com algumas maneiras de lidar que o Flávio Bolsonaro, né, lida com determinados pontos. Então, assim, o Nicolas, ele tem que, neste momento, apesar de eu ter falado dele para ele não ser tão racional, mas ele tem que, nesse momento, ser racional no sentido de dosar o público dele, né, e os lados que ele tá ali pesando. Pô, será que eu apoio 100% Flávio, mas tem um público aqui que não gosta? Putz, então eu tenho que ir maneirando aqui, e aí nesse meio tempo acabou tendo uma atitude ali, né, um pouco, não sei, ali o ímpeto do momento, né, comentou ali no comentário, o Eduardo Bolsonaro, do jeito que ele é explosivo, veio, né, ali com várias pedras na mão e acabou rolando toda essa discussão, pessoal. Então comenta aqui o que você acha de tudo isso, se você acha que o Eduardo Bolsonaro não deveria ter tido essa conduta, se você acha que o Nicolas, né, tem que manter a posicionamento dele, se você acha que eles têm que brigar mesmo ou não. Comenta aqui que eu quero ouvir sua opinião, né, porque faz parte aqui da nossa troca, pessoal. E não se esquece de deixar o seu like para a gente espalhar mais aqui essa informação, né, e trazer mais pessoas aqui para colocar a opinião delas e a gente ir, né, conversando sobre o que está acontecendo hoje na política brasileira, pessoal. Então eu me chamo Paulo Vitor, esse é o canal PV Disse. Não se esquece de ativar o sininho também para ativar as notificações dos próximos vídeos. Isso é muito importante, tanto para você estar sempre informado, né, quanto para mim também fazer com que meu vídeo chegue até você, né? Isso é muito importante para o canal. E pessoal, compartilha, vamos compartilhar a verdade, sempre a verdade, deixar o like. E para quem ficou até aqui, eu quero deixar o meu muito obrigado, ok? E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.